Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Mantenha o Padrão. Eu quero ler com os irmãos um texto que está ali em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 13 e 14. Está escrito assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amados, essa segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo foi escrita num período bem complicado para a igreja. A igreja estava enfrentando muita perseguição, porque era o período do reinado de Nero diante de Roma. Então, Roma estava sob o comando de Nero e era um momento em que os cristãos eles estavam sendo severamente perseguidos. E aí Paulo escreve para Timóteo: Ei Timóteo, quando você lê ali o começo, né, do capítulo 1, depois você pode ler com atenção, Paulo vai trazer um encorajamento para Timóteo. Ei, eu lembro da sua fé, você tem uma fé sem fingimento. Você recebeu um dom de Deus e eu quero lembrar você para que você reavive esse dom de Deus em você. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. Então não se envergonhe do nosso testemunho do Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe de pregar a verdade. Não se envergonhe do evangelho. E aí ele vem e escreve, ele continua encorajando Timóteo, e aí ele vem e escreve isso: mantenha o padrão, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. Ou seja, você ouviu de mim o padrão do evangelho, da sã doutrina, e eu encorajo você a não ceder ao medo por causa da perseguição, por causa da sociedade que está perseguindo os cristãos. Eu encorajo você a permanecer firme, porque você já recebeu de Deus um espírito que não é um espírito de covardia, pelo contrário, é um espírito poderoso, um espírito de amor, um espírito moderado, equilibrado, e você pode, por meio desse espírito, realizar tudo que Deus te chamou para realizar. Quando nós lemos toda essa segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver que ele está sempre encorajando Timóteo a perseverar na pregação dessa doutrina. Ele vai falar que é para ele se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele vai falar, isso você vai lendo ali nos capítulos seguintes, 2, 3, 4. Ele vai falar que chegará o tempo em que será muito difícil de viver e de pregar a verdade, porque as pessoas serão egoístas, avarentas, gananciosas, elas não suportarão mais essa doutrina e vão sentir coceira nos ouvidos. E daí ele diz: mas você, Timóteo, permaneça. Ou seja, é o tempo inteiro Paulo encorajando Timóteo a perseverar na pregação da palavra, a manter o padrão que ele aprendeu do apóstolo Paulo. Amados, quanto a nós, essa palavra é muito vívida para nós hoje. Ela nos traz um encorajamento para que eu e você permaneçamos falando e vivendo o padrão da sã doutrina. Nós temos visto o tempo em que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, não suportariam mais essa doutrina e juntariam mestres para si mesmos. Chegou. Nós temos visto isso. Muitas pessoas não suportam mais essa doutrina, diluem o evangelho para ficar mais agradável para o ouvido das pessoas. Amados, nós precisamos o quê? Manter o padrão das palavras da sã doutrina. Precisamos guardar o bom tesouro que foi confiado a nós por meio do Espírito Santo que em nós habita.
É Ele que nos capacita, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá graça, é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos instrui, é o Espírito Santo que vive em nós, que vai nos ajudando a viver plenamente a verdade dessa doutrina do Evangelho e a pregar essa verdade. Amados, nós temos visto quantas e quantas pessoas pregando uma verdade que não é plenamente a verdade do Evangelho, tirando algumas coisas, ocultando algumas verdades para ver se a palavra fica um pouco mais suave diante de uma sociedade que se inclina cada vez mais para o mal e rejeita cada vez mais as verdades de Deus. E as pessoas têm se amoldado e têm transformado o evangelho em muitas coisas, né? O evangelho de repente não é mais o evangelho verdadeiro. Nós temos visto quanta pregação coach, quanta pregação fundamentada na sabedoria do mundo, quanta pregação amenizada, que não fala a verdade da palavra. Por quê? Porque tenta ganhar as pessoas, e isso é o maior engano que pode existir. Nós acharmos que o evangelho diluído, que se nós falarmos só algumas coisas que parecem bonitas para as pessoas, assim nós vamos angariar as pessoas para Jesus, assim elas serão alcançadas. É o maior engano que tem. E o diabo tem, infelizmente, conseguido enganar a muitos líderes, levando líderes renomados a começar a pregar um evangelho que não é bem o evangelho. Eles estão diluindo essa doutrina, tentando angariar seguidores, achando que assim as multidões vão ouvir. Amados, esse é o maior engano que tem. Por quê? Porque nós não fomos chamados para convencer as pessoas. Tem muitos que acham que são as suas palavras que convencem as pessoas. Não, amados. Nós não fomos chamados para convencer ninguém. Eu não prego aqui no intuito de convencer você. Eu estou aqui, me coloco à disposição por entender que é um chamado de Deus para mim, para o quê? Para pregar a palavra da verdade. A minha tarefa é pregar a palavra da verdade assim como ela é. A tarefa de convencer é do Espírito Santo, não é minha. Quem convence é o Espírito Santo. Quem opera nos corações é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele convence mediante a verdade. Ele opera mediante a verdade. Ele não vai convencer seguindo o padrão da mentira, do engano, de meias verdades. Não. O Espírito Santo sempre vai convencer alguém fundamentado na verdade. Então, o nosso papel como representantes de Cristo Jesus, talvez você diga, Catiane, mas eu não tenho nenhum ministério. Tudo bem, você pode não ter o ministério da pregação, por exemplo, mas eu tenho certeza que existem oportunidades na tua vida, seja dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, com algum colega, com algum amigo. Eu tenho certeza que você tem oportunidade de falar do evangelho. E quantas vezes, por medo da reprovação ou da rejeição, você não falou a verdade assim como ela é. Você foi questionado, você foi perguntado e você amenizou a palavra, tentou assim levar de um jeito, eu não posso falar assim porque senão a pessoa vai se ofender comigo e né, daí não vou falar isso agora. Por exemplo, quantas e quantas vezes, amados, nós temos amigos, colegas que são católicos romanos e nós temos medo de falar que a crença do catolicismo romano se corrompeu, não é essa doutrina. E aí nós temos muitas vezes receio, medo, puxa, mas não posso falar isso. E a gente não prega essa doutrina e às vezes se torna até mesmo conivente com a pessoa, com o erro que ela tá. Quantas vezes nós acabamos por receio, né? Eu não quero uma discussão, eu não quero uma briga. Eu não acho que a gente tem que sair falando sem ser perguntado.
Eu estou falando no sentido de quando as pessoas nos abordam, nos falam, nos perguntam e a gente fica com receio de falar. Muitas vezes. Eu acho que a gente tem que falar. Quando a gente é perguntado, abordado, mas por que você crê assim? Você crê que o catolicismo romano está corrompido? Sim, eu creio, está corrompido. E quantas vezes a gente tem receio de falar essas coisas porque, poxa, é um amigo, é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo. Eu não quero magoar, eu não quero ferir. Mas, amados, aquela pessoa, talvez ela esteja indo para o inferno. E se nós pregarmos a verdade, o Espírito Santo vai ter um ambiente propício para convencer aquela pessoa, porque ele só convence mediante a verdade. Ele não vai convencer alguém da mentira, ele vai convencer da verdade. E o nosso papel é o quê? É falar a verdade. É exatamente isso que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, não tenha medo da perseguição que está vindo sobre a igreja. Mantenha o padrão. Estabeleça firme no Senhor e mantenha o padrão da sã doutrina. Não retroceda, não amenize, não tente distorcer a verdade. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amados, essa palavra é para mim e para você hoje. Nós temos visto, as pessoas estão amenizando, quantas pessoas dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E nós precisamos dessa ousadia e dessa coragem quando nós somos questionados, principalmente. Eu confesso para os irmãos, eu não falo abertamente se ninguém me perguntar. Eu não fico falando, chego no meio de uma reunião ali e começo a falar, isso e aquilo, Jesus. Não, eu fico quieta. Mas se a pessoa me perguntar e ela abrir um espaço para eu falar, amados, eu falo a verdade. Eu não fico de meias palavras. Eu não sou de invadir o espaço de ninguém. Mas se alguém perguntar algo relacionado ao evangelho, perguntar algo relacionado à pregação que você faz, né? No caso, para mim, eu falo o quê? A verdade. E eu não era assim, amados. Antes eu tinha receio. Antes eu ficava, mas se eu falar a verdade, se eu falar exatamente como é, como que vai ser? E agora? E aí? E quando é familiar, amados? Quando é familiar que está no engano, é mais difícil ainda, né? Esse eu confesso para os irmãos que é uma guerra quando nós temos familiares. Mas Deus tem me direcionado e tem colocado isso no meu coração, até tem feito parte de uma das minhas orações, para que o Senhor me dê ousadia e coragem, para quando eu for abordada, perguntada a respeito do Evangelho, ainda que seja por pessoas de perto, mas se eles creem num evangelho que não é o verdadeiro, que o Senhor me dê a ousadia para falar a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo convence alguém mediante a verdade. Quando eu falo essa doutrina, quando eu prego essa doutrina, existe uma atmosfera, um ambiente propício para que aquela pessoa seja convencida pelo Espírito Santo. Mas quando eu acompanho o modelo dela, quando eu acompanho o que já está pré-estabelecido, que aqui estou falando sobre crenças erradas, crenças enganosas, e quando eu acompanho para não discordar, para não entrar em discussão, falar, tá bom, como que o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, amados? É um desafio, eu sei que é um desafio para nós, diante de uma sociedade tão avessa à sã doutrina, né? Porque nós temos uma sociedade que ela até aceita você falar aqui no Brasil, você falar de Deus, falar de Jesus, mas se você colocar, por exemplo, Jesus é o único caminho que leva até Deus, pronto, as pessoas já começam a se espinhar um pouquinho. Se você colocar a crença precisa estar estabelecida não nas suas obras, mas na suficiência da obra de Cristo Jesus. É nele que você tem o perdão. As pessoas já ficam mais assim, não, mas não é assim. Porque daí tem o merecimento, as pessoas já começam o quê? A ficar meio avessas a essa doutrina. Amados, que eu e você, nós comecemos a orar para que Deus mesmo torne efetivo, porque é pela graça e pelo poder de Deus
Esse espírito que ele já nos deu, que é um espírito corajoso, que não é um espírito covarde, que eu e você nós possamos viver por meio desse espírito e falar a verdade. Não precisamos ser, eu sempre falo para os irmãos, né? Não precisamos ser aqueles crentes chatos que chega sem ser perguntado e tá ali falando. Não precisamos disso. Mas precisamos ser firmes na nossa crença. Alguém nos questionou, alguém nos perguntou, precisamos ter estabelecido na nossa mente e no nosso coração a nossa crença e vamos falar a verdade. Se a pessoa gosta ou não gosta, aí não vai ser um problema nosso, certo? E se a pessoa vai ou não ser convencida da verdade que nós estamos falando, aí só Deus sabe. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence. O nosso trabalho, a nossa tarefa é sempre pregar a sã doutrina, sem diluição, sem alteração, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Que eu e você, amados, nós possamos manter o padrão das sãs palavras do Evangelho e possamos nos dispor mesmo ousadamente diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ceder ao medo, eu não quero ceder a esse marasmo que nós temos visto, a essa acomodação que as pessoas têm se acomodado. Ah, o mundo é assim mesmo, ah, é desse jeito mesmo, ou ah, a pessoa crê daquele jeito, deixa ela crer errado, mas é a eternidade dela que está em jogo, amados. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E nós que já temos a salvação, ou seja, que já depositamos a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, que já entendemos que Jesus é o único caminho, nós precisamos o quê? Amar as pessoas assim como Deus ama. Eu sei que nem todo mundo, por exemplo, tem um dom ou um ministério evangelístico. Tem pessoas que conseguem falar de Jesus assim, com tanta facilidade, sem ser questionado, sem ser perguntado, sem nada. A pessoa simplesmente começa a falar e atrai a atenção do público ou da pessoa que está ali. Por quê? Porque tem um dom específico para isso. E glória a Deus por essas pessoas. Mas se nós não temos um dom para sair falando de Jesus aí para qualquer pessoa, que nós possamos tomar uma posição firme de quando sermos o quê? Quando sermos abordados, perguntados, questionados, nós não vamos amenizar a verdade, nós vamos falar a respeito da verdade que nós cremos. Nós não vamos tirar e nem acrescentar nada, não vamos diluir o evangelho e também não vamos acrescentar nada ao evangelho. Nós vamos falar exatamente aquilo que nós cremos. Jesus Cristo fez uma obra completa de perdão, de redenção. A humanidade está morta sem Cristo Jesus por causa do pecado original lá em Adão e Eva. O pecado trouxe o governo da morte, o pecado trouxe a corrupção e toda a humanidade está condenada por causa do pecado original. Por quê? Porque a humanidade é descendência de Adão e Eva, então descendência da natureza pecaminosa, e o único caminho que nos leva a termos comunhão novamente com Deus, reconciliação com Deus, é Cristo Jesus. Por quê? Porque ele se tornou pecado em nosso lugar, recebendo o pecado, recebendo o salário que o pecado merecia, que era a morte, e ele ressuscitou, trazendo vida para nós. Então Jesus Cristo é o único meio pelo qual nós acessamos a eternidade com Deus, só por meio de Jesus Cristo. Então nós precisamos do quê? Dessa coragem e dessa ousadia para falarmos isso. E também para falarmos sobre o padrão moral que o evangelho estabelece. Por quê? Porque eu já mencionei isso com os irmãos, né? O evangelho, ele requer de nós duas coisas: arrependimento e fé. O que é arrependimento? É reconhecermos que a forma que nós estávamos crendo, pensando, estava errada, e nós precisamos o quê? Mudar a rota, mudar o caminho e depositar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus. Isso é o que o evangelho requer de nós. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, primeiro ele se arrependeu, ou seja, ele reconheceu, estou crendo errado, preciso crer em Cristo Jesus, e depositou a sua fé em Cristo Jesus. Agora, o evangelho produz algo em nós. O que o evangelho produz? Obediência.
O evangelho requer arrependimento e fé, e o evangelho produz, por quê? Porque ao nos arrependermos e crermos em Cristo Jesus, nós somos regenerados. E aí passamos a ter uma nova vida, que é uma vida de santidade, uma vida reta, justa, santa, que está conectada intimamente com o Espírito Santo de Deus. E essa nova vida vai passar a viver em obediência a Deus. Então o evangelho produz obediência. Então o evangelho produz um padrão moral alto. Ou seja, nós não vamos nos conformar com aquilo que é imoral, com aquilo que é corrupto, com aquilo que não está de acordo com Deus, de acordo com o padrão de Deus. Nós vamos o quê? Concordar com Deus, com a santidade, com a moralidade, com uma vida correta, justa diante de Deus. O nosso modelo principal quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Então, esse é o evangelho, essa é essa doutrina que nós cremos e que nós precisamos estar sempre prontos para falar a respeito dela quando somos abordados, questionados, como eu já mencionei com os irmãos. Precisamos manter o padrão. Não podemos esmorecer, não podemos ceder ao medo, ao receio, ao medo da rejeição, ao medo da reprovação, ao receio por causa de perseguição, por causa da sociedade em que a gente vive. Precisamos o quê? Permanecer firmados em Cristo Jesus. E o Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos ajuda a viver essa vida. Amados, é o Espírito Santo que nos capacita. Nós precisamos crer nisso e ter e manter essa comunhão todos os dias com o Espírito Santo. Ele nos capacita a viver assim, de uma forma santa, justa, reta, mantendo o padrão dessa doutrina. Como eu já mencionei, nós temos vivido o tempo em que as pessoas não suportam mais essa doutrina. Elas estão o quê? Sentindo coceira nos ouvidos. E se nós nos deixarmos amoldar por isso, amados, nós começamos a nos desviar dessa doutrina sem mesmo perceber. A gente começa a abrir concessões, começa a aceitar um padrão que não é o padrão do evangelho. Ah, não tem problema, tudo bem. E de repente a gente começa a se afastar, se afastar, se afastar. E o chamado de Deus, o encorajamento de Deus para mim e para você é que nós mantenhamos o padrão. É interessante porque no capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, né? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Ou seja, a força que nós recebemos é pela graça de Deus e precisamos nos fortalecer nessa graça. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Ou seja, homens fiéis, homens que não vão corromper a mensagem para satisfazer ao seu próprio ego, para satisfazer as suas próprias vontades. Homens fiéis que serão idôneos, que vão manter essa doutrina. Pregue a palavra para esses homens, transmita essa verdade para essas pessoas, para que elas continuem mantendo o padrão. E amados, glória a Deus, porque em todos os séculos, em todas as épocas, nós temos pessoas que permaneceram firmes no padrão dessa doutrina. Por isso que nós temos hoje a possibilidade de vivermos essa sã doutrina. Chegou até nós essa sã doutrina, porque ainda que em alguns séculos, né, quando nós vemos assim a história da igreja, nós vemos séculos assim que foram negros, né, foram difíceis, tempestuosos para os verdadeiros cristãos, mas ainda assim, mesmo em tempos extremamente difíceis, homens e mulheres fiéis permaneceram mantendo o padrão da sã doutrina. E glória a Deus por isso, amados. E essa é a convocação de Deus para mim e para você hoje, que nós mantenhamos esse padrão e vivamos, seja pregando e através das nossas atitudes, vivendo o padrão da sã doutrina. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento, pelo teu ensino. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos.
nos ajuda, nos fortalece, nos capacita, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que nós mantenhamos o padrão das palavras da sã doutrina, que nós mantenhamos o padrão da forma de viver da sã doutrina. O nosso modelo é Cristo Jesus e nós queremos seguir o nosso modelo. Nos ajuda, Pai. Nós sabemos que não é na capacidade da nossa própria força, não, é por meio do Teu Espírito, é por meio da capacitação que vem do Senhor, do poder que vem do Senhor. Por isso, nos ajuda. Nós nos colocamos à sua disposição, porque nós queremos ser pessoas fiéis, mulheres e homens fiéis, que mantêm a sã doutrina, e nós queremos viver assim todos os dias da nossa vida, para a sua glória. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.